prevista por lei, é possível entrar na Justiça para garantir o benefício. Dessa forma, se respeitam os direitos do trabalhador, garantindo-os, principalmente em momentos de dificuldades. Grande surpresa, novas mudanças no 13º salário do INSS para 2023 chocam brasileiros. Conforme o Decreto 10.410, implementado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o repasse da primeira e segunda parcela do 13º salário deve ocorrer entre agosto e novembro deste ano. Com isso, terão acesso aos valores os aposentados, pensionistas, quem recebe salário maternidade, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Com o início da pandemia em 2020, o governo federal dividiu pagar o 13º salário do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, de forma antecipada aos aposentados e pensionistas. A mesma metodologia foi aplicada nos 2 anos seguintes, 2021 e 2022. No entanto, a partir de 2023 as coisas vão mudar. Portanto, com o controle da crise sanitária no país, será possível retornar com a regra original de pagamento do abono natalino. Lembrando que a antecipação foi aplicada para ajudar os segurados financeiramente no início do ano, e para evitar aglomeração nos postos de recebimento dos valores. Assim, conforme o Decreto 10.410, implementado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o repasse da primeira e segunda parcela do 13º salário deve ocorrer entre agosto e novembro deste ano. Com isso, terão acesso aos valores os aposentados, pensionistas, quem recebe salário maternidade, auxílio-doença e auxílio-reclusão. No que se refere ao valor, o primeiro repasse deve corresponder a 50% do benefício do segurado, e o segundo ao restante, considerando as deduções do imposto de renda caso o aposentado ou pensionista seja contribuinte. Contudo, vale lembrar que nem todos os segurados da autarquia recebem o pagamento extra. Calendário do 13º salário do INSS. Desse modo, veja como fica o calendário da primeira e segunda parcela do 13º salário do INSS, quem não recebe o 13º salário do INSS. Até o momento, não houve um pronunciamento do governo federal ou da Previdência Social sobre uma mudança nas regras sobre o recebimento do 13º salário. Desse modo, quem recebe o benefício de prestação continuada, BPC, não pode ser contemplado pelo abono natalino, por ter natureza assistencial. Vale ressaltar que outro grupo de segurados também não tem direito ao pagamento extra. Tratam-se dos segurados que recebem a renda mensal vitalícia, RMV. O benefício não é mais concedido desde 1999, mas continua sendo pago aos pensionistas que obtiveram a concessão antes da data de suspensão. Novo salário mínimo para 2023 é confirmado e valor choca brasileiros. Aumento do salário mínimo deve acontecer em maio, beneficiando milhares de trabalhadores do país. Os trabalhadores do Brasil tiveram uma grande notícia nos últimos dias. Isso porque o ministro do Trabalho e Previdência, Luiz Marinho, afirmou que o salário mínimo deverá ter um novo reajuste ainda este ano. Atualmente, o piso nacional é de R$ 1.302. No entanto, o valor poderá subir para R$ 1.320, como prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, meses atrás. Aliás, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional número 126, que permitia ao governo federal gastar R$ 145 bilhões em 2023, além do teto de gastos. E parte desse valor poderia seguir para o reajuste do salário mínimo. Contudo, por pressão da equipe econômica, o presidente Lula ainda vem tendo reuniões para definir qual o melhor valor para o piso nacional. E isso acontece para que, por um lado, ele não tenha a imagem desgastada por não reajustar o valor como prometido. E, por outro lado, para não elevar expressivamente os gastos públicos. Seja como for, o próximo reajuste do salário mínimo deverá acontecer em poucos meses, segundo o ministro do Trabalho. Nós estamos discutindo a busca de espaço fiscal para mudar o valor do salário mínimo ainda este ano. Se houver espaço fiscal, nós haveremos de anunciar uma mudança para 1º de maio, disse Marinho, em entrevista à TV Brasil. De volta com você, aqui é a Amanda. Siga, deixe seu like. Ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia. Você por dentro de tudo. Veja agora as últimas notícias do Brasil e do mundo. Compartilhe notícias verdadeiras.
Deixe sua opinião nos comentários, me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Política de valorização do salário mínimo. O ministro também disse que outra prioridade da pasta é a política de valorização do salário mínimo. De acordo com ele, essa política mostrou bons resultados nos governos anteriores do presidente Lula, no período em que Luiz Marinho também havia sido ministro do Trabalho, entre 2005 e 2007. Leia também. Lula surpreende, altera novamente o valor do salário mínimo e recebe críticas. Lula surpreende, bate o martelo e define um novo valor do salário mínimo para 2023. Nova mudança no valor do salário mínimo para 2023 é confirmada. Salário mínimo de R$ 1.320 é garantido por Lula. Confira, nós conseguimos mostrar que era possível controlar a inflação, gerar empregos e crescer a renda, crescer a massa salarial dos trabalhadores do Brasil inteiro, impulsionado pela política de valorização do salário mínimo, que consistia em, além da inflação, garantir o crescimento real da economia para dar sustentabilidade, para dar previsibilidade, para dar credibilidade acima de tudo para todos os agentes, disse o ministro. É importante que os agentes